dar início, então, às atividades da tarde, da jornada. E vamos começar com a mesa redonda, os processos de designação e as revisões do espaço urbano. O professor que compõe aqui a mesa é o professor José Horta Nunes, da Unesp de São José do Rio Preto, e também pesquisador colaborador do ABURB, e o professor Eduardo Guimarães, aqui do INEEL, também pesquisador colaborador do ABURB. Bom, eu passo imediatamente então a palavra para começar com o professor José Horta. Vamos começar. Bem, queria agradecer o convite a participar dessa jornada. A Carolina, Carol está aqui. Tá. Carol. Está sendo citada. Não, você só estava sendo citada. Foi só uma citação. Os agradecimentos para participar, a satisfação para todos os colegas e de vocês. Bom, o tema da mesa, a questão da designação e a redivisão do espaço. Então, também é a primeira vez que eu vou apresentar alguma coisa relacionada ao projeto da redivisão do espaço. Então, é um momento inicial para mim, né, de apresentar um primeiro resultado, ainda uma primeira análise, né, que foi feita do material. Então, com isso, espero estar colaborando aí com as discussões do projeto. A minha questão, né, dentro do tema é pensar a redivisão do espaço em um discurso de política pública. Em trabalhos anteriores eu tido a preocupação, né, de trabalhar questões do espaço público, na rua, na praça, e pensando agora o tema desse projeto, eu estou propondo, né, de trabalhar, continuando no espaço público, a questão do morador de rua. E esse trabalho, então, é diretamente ligado a isso. E essa ideia me veio a partir de leituras, né, em textos de jornais assim, que falam de espaço público. Começou a aparecer muito a formulação população em situação de rua. Tá? Essa formulação. Então, essa é a designação que eu vou trabalhar hoje. Né? E inicialmente eu percebi no jornal uma grande circulação dessa designação, e depois eu percebi que é uma designação que vem do discurso de política pública, né, do governo federal. Então eu peguei o documento do governo federal de políticas públicas, que se chama Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua, e fiz uma análise desse material. Tá? Os objetivos são perceber, analisar, né, os sentidos dessa designação, os deslocamentos de sentido, né, que ela produz em relação a outras designações anteriores, como morador de rua, que era mais utilizado, e também mostrar que tem um modo de falar da significação das palavras nesse discurso, ou seja, eles, em certos momentos, há um discurso sobre a palavra, dizer como dizer a significação dessa palavra, e, por fim, pensar esse processo de designação que perpassa diferentes discursos nesse discurso do plano. É uma análise da heterogeneidade discursiva e do direcionamento que é dado aos sentidos.
Bem, esse texto da política nacional, ele tem uma apresentação. Nessa apresentação, vou falar de 4 partes do texto. Na apresentação, é o predomínio do discurso político. É uma apresentação, né, da política pública e fala das instituições envolvidas na elaboração. Uma segunda parte é uma introdução, onde se apresentam fatores que propiciam a reprodução do fenômeno população em situação de rua. Essa introdução ela já tem marcas de um discurso científico. A gente já tem uma passagem aí, há muitas citações de autores do discurso científico, sobretudo das ciências sociais. E depois o tópico caracterização da população em situação de rua, em que se apresenta uma descrição dos sentidos, né, dessa designação, com base na pesquisa nacional da população em situação de rua. Então, uma pesquisa censitária, né, dessa população. Eles traçam um perfil sociodemográfico e econômico das pessoas em situação de rua. E depois vem a parte final, que são os princípios e diretrizes. Aí já tem, né, cada vez, quanto mais vai para o final, mais fica legislativo. A gente passa para o discurso jurídico, que há os princípios e diretrizes que vão servir para no âmbito nacional, né, da política pública, e a serem retomadas nos municípios. Né? Então também, eu também peguei os documentos da cidade de São José do Rio Preto, a gente tem a legislação municipal. Então é feita com base nessa. Mas essa daqui, o plano nacional, ele traz essa parte introdutória que eu acho que é o que eu vou analisar. Né? De fato, eu não vou analisar esses princípios finais, mas somente como na introdução se significa essa designação população em situação de rua. Então, na apresentação, como eu disse, parte de um discurso político, né, de política pública. O título já diz aí alguma coisa de uma determinação dessa designação, né? Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua. Então, população em situação de rua aí está determinado por inclusão social. Nosso lugar discursivo, da onde é falado essa designação, a questão da inclusão social. Essa inclusão social ela vem repetir, né, uma série de discursos anteriores. Eu creio que vários já analisaram, né, esse discurso da inclusão social, e no documento aparecem termos como o resgate, né, a reinserção social, que marcam esse discurso de inclusão social. Essa entrada pelo social também, como eu disse, né, é marcada pelos autores das ciências sociais que são citados na introdução, e também pela citação da Constituição, onde fala dos direitos sociais. Tá? Então, direito à educação, à saúde, ao trabalho, etc. Então, nessa introdução se fala também aí dos protagonistas do discurso, né? No caso, as instituições governamentais e da sociedade civil. Então, as governamentais são os ministérios. Então, tem lá foi feito por um grupo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate. O grupo de trabalho interministerial, né? Tem esse caráter interministerial, e aí a gente vai perceber também essa heterogeneidade do discurso, né? Já que cada ministério produz uma parte dessa política pública para a elaboração da Política Nacional de Inclusão Social da População em Situação de Rua. Aí são citados o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério das Cidades, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, da Educação, da Cultura, Ministério do Trabalho e Emprego, da Justiça, Secretaria Especial de Direitos Humanos e a Defensoria Pública da União.
E quanto à sociedade civil, são citados o Movimento Nacional de População de Rua, isso é também, esse foi um dos responsáveis também por uma produção de uma definição, né, do que seja a população de rua, a Pastoral do Povo da Rua e o Colegiado dos Gestores Municipais da Assistência Social. Então tem esse caráter de trabalhar na sociedade civil com movimentos sociais. Bom, quando começa então já na parte da introdução, como eu disse, entra no discurso científico, são citados vários autores, como Novak, e todos eles vão falar das motivações, né, como diz no texto, das causas do que eles chamam lá fenômeno. Né? Então, o Novak, por exemplo, vai dizer que a desigualdade social, né, cita o sistema capitalista de trabalho assalariado, a pobreza extrema. A pobreza vai ser fundamental também depois quando aparecer a definição dessa formulação. Então cita Carvalho, fala do fenômeno presente desde a formação das cidades, Alcock e Castel, ruptura de relações familiares e afetivas, ruptura total ou parcial com o mercado de trabalho, não participação social efetiva, né, que vai levar também depois na definição a trabalhar como esse espaço da rua como falta de vínculos desse tipo. E Silva fala de fatores estruturais, como a ausência de moradia, inexistência de trabalho e renda, mudanças econômicas e institucionais de forte impacto social, etc. Fatores biográficos, alcoolismo, drogadição, rompimentos dos vínculos familiares, doenças mentais, perda de todos os bens, etc., além de desastres de massa ou naturais, enchentes, incêndios, terremotos, etc. Então, nessa parte teórica, se fala sobre essas motivações, mas não se chega a uma conceituação. Então, entendo que o discurso científico aí, ele funciona, né, de modo a trabalhar a significação dessas palavras, nessa tensão entre a unidade e a pluralidade de sentidos, mas ele não chega a dar uma definição que vai ser usada para o instrumento. Essa definição só vem depois, quando o texto entra no discurso jurídico. Então, o discurso científico ele sustenta essas definições, mas não é ele que vai, ao final, apresentar a definição. Né? Então, o que me interessou aí é justamente ver esse processo de designação como algo que começa num discurso político, movimentos sociais, desses sujeitos, de trazê-los como uma voz que está ali presente. Depois, a discussão no discurso científico em que há essa pluralidade de sentidos, e depois um direcionamento final que vai chegar a uma certa estabilização dos sentidos. Né? Isso que eu pretendo, então, mostrar. Vamos ver vocês estão com os exemplos aí? No primeiro aí, logo na introdução, as propostas contempladas por esta política nacional têm por objetivo abarcar questões essenciais concernentes à parcela da população que faz das ruas seu espaço principal de sobrevivência e de ordenação de suas identidades. Estas pessoas relacionam-se com a rua segundo parâmetros temporais e identitários diferenciados, vis-à-vis os vínculos familiares, comunitários ou institucionais presentes e ausentes. Em comum possuem a característica de estabelecer no espaço público da rua seu palco de relações privadas, o que as caracteriza como população em situação de rua. Bom, o primeiro coisa a ressaltar é esse nome dado como coletivo, né, que é a população. A gente compara com o nome anterior, né, que era morador de rua, a gente tem um sentido individual, quando vem população tem um sentido coletivo. Agora, qual sentido coletivo é esse? Né? Como ele vai se mostrar na sequência do... Veja que depois, na primeira retomada do segundo parágrafo, é retomado por pessoas. Né? Estas pessoas que retoma população. Então aí a gente já tem
algo que parte de um coletivo, mas que começa a individualizar. Então aparecem pessoas, às vezes aparece o próprio morador, às vezes aparece também indivíduo, enfim, esses nomes que vão individualizar o sujeito. Também ressaltar aqui que quando aparecem esses sujeitos, né, a população, as pessoas, eles aparecem como sujeito ativo. Ou seja, a população faz das ruas seu espaço principal de sobrevivência. As pessoas relacionam-se com a rua. Né? Então a gente tem uma marca bem visível aí, né, da atividade desses sujeitos, e depois eu vou mostrar que isso vai contrastar com a definição final que se chega, né, população, situação de rua, em que vai haver mais uma passivização. Mais para frente eu chego lá. Bom, no discurso a gente percebe também algumas negações de visões de alguns discursos, as visões estigmatizantes da sociedade civil e também do Estado sobre a população em situação de rua costumavam restringir-se às pulsões assistencialistas, paternalistas, autoritárias e de higienização social. Então nega esses discursos, né, da higienização, paternalismo, etc. Essas perspectivas não poderiam dar conta do complexo processo de reinserção dessas pessoas na lógica da família, do trabalho, da moradia, da saúde, das tantas outras esferas que estão apartadas. Então, essa estigmatização aparece muito, às vezes, também com preconceito. A palavra preconceito aparece, estigmatização, a gente tem esse discurso aí do preconceito, esse deslocamento em relação a esses discursos assistenciais e o encaminhamento para essa reinserção, né, que retoma também o discurso da inclusão social. Outra negação que eu acho interessante para pensar o sentido de circulação, que é nessa número 4. Vou pular aí para 4. Ao mesmo tempo, a rua não deve ser vista somente como lugar de circulação entre espaços privados. Isso me chamou a atenção porque a noção, a definição da rua como circulação, né, entre espaços ou de veículos, né, no caso do trânsito, é muito comum. No caso de dicionários, é a que aparece em primeiro lugar, né, no dicionário do Aurélio. E aqui ele vai deslocar isso, para dar um outro sentido para a circulação. Estar na rua é ocupá-la, não como violação do tempo limpo e vazio. É preciso desconstruir a bipolaridade ontológica entre normal e anormal colocada para as pessoas em situação de rua, considerando a produção e reprodução de identidades sociais dentro do que Bregon conceitua como circulação entre espaços e papéis sociais. Então, essa noção de circulação, né, vai criticar enquanto só circulação entre espaço privado, mas vai colocar no espaço público o espaço privado também, já que a definição anterior ela vai caracterizar a população de rua como aquelas que estabelecem relações privadas também, né, no espaço público. Uma outra marca, né, desse discurso é a diversidade, que aparece bastante também. Um dos desafios a serem enfrentados ao se propor a construção de uma política nacional para a inclusão social da população em situação de rua está em sua própria conceituação. A diversidade de grupos e distintas localizações, a heterogeneidade desta população, das condições em que se encontra, como, por exemplo, a existência de pessoas que não têm endereço fixo e de pessoas que possuem endereço, porém permanecem a maior parte do tempo nos logradouros públicos, tornam difícil sua caracterização unívoca e imediata. Então, isso é aquilo que eu estava falando do discurso sobre as palavras, não? Essa enunciação da significação, em que se trabalha com essa tensão entre o que é unívoco e a pluralidade de sentidos. Então, a diversidade de grupos, né, aparece como algo que dificulta a conceituação. Então, nesse momento, a gente percebe aí essa diversidade
fazendo a multiplicidade, né, dos sentidos. Como eu disse, isso depois acaba se encaminhando para uma visão mais unívoca no final. Bom, essas situações podem ser dispostas num contínuo, tendo como referência o tempo de rua. A proporção que aumenta o tempo se torna estável a condição de morador. Então, nesse sentido que não é unívoco aí, né? A palavra morador aí, ela não está definida com um nome fixo, mas conforme o tempo que o sujeito fica na rua, se for mais tempo, aí ele vai ser considerado morador. Se for menos tempo, ele pode não ser considerado morador, pode ser estar usando o espaço público como um abrigo. Então, esse discurso sobre a palavra, aqui ele está contemplando essa diversidade. Agora entra aí essa questão da proporção, não é? Que é algo que vai se tornar também como algo que entra nesse discurso para direcionar esse significado para uma visão estatística, né, desses sujeitos, dessas situações. Eu vou pontuando assim e depois eu retomo, tá, no final. São diversos os grupos de pessoas que estão nas ruas. Aqui ele identifica aí os grupos, né? Imigrantes, desempregados, egressos do sistema penitenciário e psiquiátrico, entre outros, e constituem uma enorme gama de pessoas vivendo o cotidiano das ruas. Ressalta-se ainda a presença dos chamados trecheiros, pessoas que transitam de uma cidade a outra, na maioria das vezes caminhando a pé pelas estradas, pedindo carona ou se deslocando com passes de viagem concedidos por entidades assistenciais. Então aqui, em resumo, lá, sobre essa parte do discurso científico, a gente tem esse trabalho de identificar esses grupos na multiplicidade, trabalhar os diferentes sentidos dessas palavras, os deslocamentos sentidos, como esse de morador, de circulação, e também a noção de família, ela também aparece redefinida. Aqui no Rembrandt não tem, mas aqui eu tenho o conceito de família. Neste sentido, vem se imprimindo grande flexibilidade ao conceito de instituição familiar, não se tratando mais de conceber um modelo ideal de família, mas sim de ultrapassar a ênfase na estrutura familiar para enfocar a capacidade de a família em uma diversidade de arranjos, tais como família nuclear, família extensa, etc., ser a célula base de políticas públicas, lugar de realizações individuais plenas. Então, aqui colocando a família como célula base de políticas públicas, conceito como referência para a política pública, e também em relação a esse modo de falar das palavras, essa flexibilidade em relação ao conceito de família. Então, a gente tem aí a flexibilidade dos conceitos, com as mudanças sociais, tem o trabalho com a plurivocidade, e assim a gente termina essa segunda parte, que é do discurso científico. Depois disso, aí é introduzido, então, bom, antes disso, como conceituar seja a população em situação de rua. E aí começa a menção aos textos jurídicos, né, as legislações, as formulações que já foram feitas, e aí entra essa formulação aí, número 8. Essa é a conceituação que aparece ao final e que é utilizada como a conceituação para a instrumentação da política pública. Grupo populacional, a população em situação de rua, grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua condição de pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e pela falta de moradia convencional regular. São pessoas compelidas a habitar logradouros públicos, ruas, praças, cemitérios, etc., áreas degradadas, galpões e prédios abandonados, ruínas, etc., e, ocasionalmente, utilizar abrigos e albergues para pernoitar. Está na parte de caracterização da população em situação de rua. Então, o que me chamou a atenção aqui foi essa, como eu falei, né, uma passivização
A gente tem uma sintaxe aqui passiva, né? Tem um grupo populacional heterogêneo caracterizado por sua condição de pobreza. Então, se a gente compara esse número 8 com o número 1, a gente vê aí uma paráfrase em que no número 1 a gente tem população como sujeito das suas ações, uma população que faz das ruas seu espaço, as pessoas relacionam-se com a rua. E na formulação número 8, a gente tem essa passivização, né? Grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua condição de pobreza. Então já não é mais alguém que faz alguma coisa, mas que é caracterizado. Quem pode ser sujeito desse verbo caracterizar é a própria política pública, né? Ou a pesquisa que foi feita censitária para isso. São compelidas para habitar, né? Isso. Não é que fazem da... Dizem fazem... Faz das faz ruas o seu seu espaço. espaço principal de sobrevivência. Não. Ele Ou faz as relaciona coisas as fáceis de habitar, e o outro são compelidas Isso. a habitar, né? Esse outro aí também. São pessoas compelidas a habitar logradouros públicos, por aí vai. Então, para mim isso é uma marca aí, né? Agora pensando nesse processo de designação, algo que começa, né, como puxando dos movimentos sociais de forma ativa, passa pelo discurso científico que vai trabalhando essa plurivocidade de sentidos, e aqui, chegando ao final já a uma conceituação, né, uma definição em que há essa inversão, né, do sujeito ativo e passivo, e com isso também uma presença desse discurso de política pública como sujeito. O exemplo 9 já é um exemplo do que vem depois, né, que é a pesquisa que foi feita. Aí entra todo o discurso estatístico, a população em situação de rua é composta em grande parte por trabalhadores, 70,9% exercem alguma atividade remunerada, destas atividades destacam-se catadores de materiais recicláveis, flanelinha, construção civil, limpeza, carregador estivador. Pedem dinheiro como principal meio para a sobrevivência apenas 15,7% das pessoas. Estes dados são importantes para desfazer o preconceito muito difundido que a população em situação de rua é composta por mendigos e pedintes. Aqueles que pedem dinheiro para sobreviver constituem minoria. Então esses sentidos também são recusados, né, são negados de mendigos e pedintes, ao passo que se constrói a imagem de pessoas trabalhadoras, né? Os trabalhadores no espaço público que exercem relações, às vezes públicas, às vezes privadas, dentro da, como foi mostrado em conceituações anteriores. Então, encaminhando aqui para essa reflexão final, eu penso que essa análise permitiu, né, pelo menos até o momento, compreender um pouco mais a questão da organização da cidade. Né? A gente faz a distinção entre ordem e organização da cidade, a ordem real da cidade, né? Que inclui as contradições, as diferenças, etc. E a organização da cidade, que tende à estabilização de sentidos, etc. Esse discurso política pública está bem dentro dessa parte que é da organização da cidade. E aqui, para mim, valeu essa análise no sentido de compreender um pouco melhor como se constrói essa organização dentro da política pública e essa heterogeneidade de discursos também, né? Algo que parte digamos, desse real, mas vai transformando na medida que vai decorrendo esse processo, né? Passando pelo discurso científico, das ciências sociais, até chegar ao discurso jurídico e, enfim, um segundo momento dessa análise seria agora pegar em materiais diferentes, por exemplo, jornais, e observar essa palavra para ver de que modo, em outros materiais, né, essa designação população em situação de rua, ela é retomada ou não, questionada ou não, e esses sentidos, né, que vêm do governo federal, né, como eles determinam essas políticas municipais, a mídia, etc., e como há também resistências, né, aos deslizamentos de sentido em relação a isso. Bem, era isso.
espero que dê, então, para a gente, no conjunto aí, refletir sobre essas redivisões do espaço. A redivisão do espaço, em suma, é ligada a esse espaço público, que começa a se tornar, ser, na política pública, significado também como privado, né, nessas relações. E, bom, depois tem uma parte aqui que eu não vou entrar, mas que entra toda a parte de cada ministério, né, Ministério do Trabalho, da Saúde, etc., cada um caracterizando de um modo aí esses sujeitos. Obrigado. Bom, eu agradeço muito ao José por essa exposição dessa pesquisa que ele vem desenvolvendo então, nesse projeto das revisões do espaço. Eu vou imediatamente passar a palavra ao professor Eduardo e acho que a gente faz o debate geral no final, então. Ricardo, eu queria agradecer a Carolina, ao laboratório, a Emílio, a Cristiane, o convite para participar dessa jornada. Tem uma grande satisfação estar aqui, numa jornada que tem como objetivo relacionar a atividade de trabalho do laboratório com outros parceiros, inclusive da França. Prazer poder falar aqui com você e ele, outros colegas, a Mônica, vários com quem a gente trabalha de alguma maneira. E eu vou conversar, eu fiquei muito em dúvida sobre o que eu faria. Hoje eu acabei pegando uma coisa meio na contramão, né? E enquanto o José falava, me impressionou sobremaneira esse eufemismo quase sem sentido, que é população em situação de rua. Isso é um negócio impressionante. Eu não consigo saber o que significa situação. Eu acho que a grande questão é ver o que significa a situação, qual o esvaziamento da palavra situação que pode produzir esse eufemismo. Me deu até vontade de deixa eu tentar fazer a análise desse eufemismo aqui, mas eu acho que eu não conseguiria fazer tão imediatamente. Então eu vou me ater àquilo que eu mais ou menos pensei fazer. A questão, para mim, é que eu acabei pegando o caminho de ir para um lugar um pouco improvável. Porque ao invés de analisar nomes comuns, que são nomes abstratos, ou nomes de espaços, né, ou nomes palavras políticas, né, como a palavra população, por exemplo. Até me lembrei do livro do Zancarini com o Alessandro Furnel, que faz uma série de análises políticas, palavras políticas. Né. Eu me decidi por fazer uma análise de nome próprio. Eu acho que vocês vão perceber que não foi tão complicado usar o nome próprio. Né? Por que o problema do nome próprio? Porque o nome próprio, na história do questão do nome próprio, eu acho que o primeiro... Não, eu acho que dá, não. Põe o segundo já direto. O nome próprio é normalmente considerado, por certas posições, como um nome que não tem sentido, que não significa. Né? Por exemplo, no Stuart Mill, ele distingue isso como conotação e denotação e diz que o nome próprio não tem conotação, ele só tem denotação, ele indica diretamente o objeto. O Frege é que vai considerar que o nome próprio tem sentido. E o sentido, tanto do nome próprio quanto do nome comum, é um modo de apresentar a referência. Né? E a referência é o objeto. Depois, nós temos, por exemplo, no ser, eu estou pegando alguns casos, existem muitos outros. No ser, nós temos uma situação intermediária que ele fica entre o Stuart Mill e o Frege no sentido de dizer que o que o nome próprio faz é referir um objeto. Aquela ideia de que é o seguinte, se você tem um nome próprio,
há uma relação que não se rompe entre esse nome e a coisa. Né? E que alguns chamam a rigidez da relação do nome próprio. E só que ele vai dizer que não tem sentido, mas o nome próprio refere porque ele está correlacionado a um conjunto de proposições descritivas. Então, por exemplo, Aristóteles. Por que Aristóteles refere a alguém? Porque ele está correlacionado. Por exemplo, o aluno de Platão, o autor da Ética Nicômaco. Coisa assim. Né? Então, esse nome Aristóteles está correlacionado com um conjunto de proposições descritivas. Por causa disso, ele refere. Bom, a minha posição é diferente disso, no sentido de que, para mim, o nome próprio tem sentido dessa maneira. Eu estaria mais próximo, por exemplo, da posição freudiana, mas a questão é que eu não considero que o sentido do nome próprio é o nome de apresentar, é o modo de apresentar a referência, e muito menos seja uma descrição tal que me leve a um objeto. Né? Então, o sentido para mim é uma história de enunciações, quer dizer, qual é a história de enunciações de um nome? Essa é a questão, e claro, a referência de um nome a um objeto. Não é nenhum problema. Claro, o problema está em eu pensar que a referência não é... Eu posso dizer que uma proposição refere. Essa é a questão fundamental dos formalistas. Não é só uma expressão que refere a alguém, a um objeto particular, mas uma proposição refere uma situação de mundo, um estado de coisas. Né? Bom, se eu tomo uma posição enunciativa, o que exatamente eu estou desfazendo é que a proposição, ou um enunciado, agora tomando um nome próprio de uma teoria da enunciação, um enunciado não é uma referência a um estado de coisas. Né? Bom, e o nome próprio significa nessas condições teóricas. Bom, aí para estudar o nome próprio, poderia tomar várias coisas, mas eu vou tomar o seguinte. Fundamentalmente, para mim, interessa no nome próprio a cena enunciativa da nomeação. É isso que eu vou privilegiar hoje. A cena enunciativa da enunciação significa dizer quem nomeia, né? E que nome é dado. Né? E que nome é dado significa que forma tem esse nome e de que história ele tem. Né? Porque eu pego, por exemplo, Lojas Marisa, tem uma loja que chama Lojas Marisa. Marisa, né? Bom, o nome Marisa é o nome da dona da loja. Então, a história desse nome, quer dizer, é um nome próprio da loja que vem do nome próprio da proprietária. Essa história é uma história enunciativa. Né? Então, isso é um elemento que interessa. E, evidentemente, que o nome próprio também significa pelas referências que ele vai fazendo na medida que ele vai funcionando. E pelo modo como esse próprio nome é reescrito por outros nomes. Se eu digo assim, Lojas Marisa, esta cadeia popular, então, eu estou produzindo sentido sobre o nome próprio, na medida que eu me refiro a ela por uma outra expressão. Aí você poderia dizer, não, então é aquilo que o Frege está dizendo, o seguinte, você tem uma expressão descritiva, cadeia de lojas popular, que está correlacional ao nome. Eu disse, não, eu não estou olhando como uma questão de referência, mas eu estou olhando como, num certo texto, uma certa textualidade, eu chamo Lojas Marisa e eu chamo esta cadeia de loja popular como uma relação interna ao texto, e não pela relação direta com o objeto. Bom, estou dizendo de uma maneira muito rápida, porque eu não quero me deter, vamos dizer, excessivamente na teoria. Bom, tem uma coisa aqui que se precisar eu volto. Então, e dentro desta concepção, eu escolhi analisar o nome de 3 lojas muito conhecidas. Podia passar, por favor? Que é a das Luas, das Tuias, das Doidas. São 3 nomes de lojas. São 3 nomes próprios. Né? Então, fundamentalmente, eu acho que vai ser fácil observar como é que esses 3 nomes próprios
eles funcionam exatamente por conta de uma história enunciativa entre eles. E na história enunciativa deles mesmos. Né? Se eu começo a observar diretamente essa questão, eu poderia ver o seguinte. Num certo funcionamento que eu poderia dizer morfofonológico, né, eu poderia observar que eu tenho aí esses três nomes e que eu posso identificar um segmento das que se combina com lu, com cu e com doida. Né? Isso fica fácil de ver porque das lu, das cu eu tenho uma comutação entre o le e o p, né? E então eu posso, por exemplo, chegar a uma certa ideia de que esse das, nesse funcionamento, ele está aí significando, é como um prefixo que significa loja. É loja lu, loja pu, loja doida. Né? Bom, evidentemente, essa comutação me dá essa questão. E de uma certa forma, esse das passou a significar loja. Não significa que esse prefixo, esse radical, vai ser suficientemente produtivo para permanecer na língua com essa capacidade de derivar ou de compor palavras. Não significa. Mas nós percebemos que num curto espaço de tempo, desde que a das lu se tornou conhecida, porque a das lu não é de hoje, né? A fundação da das lu é de 1958. É um dado, se você quer falar, você precisa procurar, né? Então, eu nunca fui lá, mas já sei que é de 1958. Eu não tenho dinheiro suficiente para entrar lá. Né? Então, depois que ela se tornou conhecida, o esqueminha foi produtivo. Agora, o que é interessante que ele foi produtivo, não pela primeira nomeação, mas pela segunda em diante. Isso é que vai ser interessante observar. Bom, então nós temos essa comutação, ela tem um peso na passagem, quer dizer, simplesmente o jogo do processo de enunciação do segundo nome opera em cima de uma comutação do E com o P, né? E isso é suficiente para você separar o das do lu, o das do pu, né? E depois, na medida que vem o das doida, nós vamos ter um elemento que sustenta esta mesma divisão. E nós chegamos, podemos dizer que nós chegamos, na verdade, a loja e lu, pu, doida são os nomes de loja. É como se você tivesse loja fulana, loja beltrana, loja ciclana. Né? No nome. Bom, agora, se eu vou olhar, então, a enunciação que nomeia, isso é uma entrada. Eu olho para os dados, eu vejo isso. Um pequeno exercício de uma fonologia muito barata é suficiente. Né? Bom, agora, se eu vou olhar a enunciação que nomeia, eu tenho que então olhar qual é a enunciação que nomeia a das lu, qual é a enunciação que nomeia a das pu, qual é a enunciação que nomeia, qual é a cena enunciativa, né? Cada caso que nomeia a das doidas. Então, olhando essa história, eu vou chegar ao seguinte. Primeiro, eu descubro que a das lu foi fundada em 1958 por duas mulheres. Uma que se chamava Lúcia Piva de Albuquerque e outra que se chamava Lourdes Aranha. E que das lu é a loja das lu. Lu, o apelido de Lúcia e o apelido de Lourdes. Então, lu é um nome próprio. Quer dizer, então, o lu é a renomeação de dois nomes próprios como um nome próprio. E, portanto, o das lu é formado de das, portanto, de um sintagma preposicional de mais as, mais um nome próprio. Podia passar para frente. Mas está. Então, a das lu é formada lá, de mais as, mais um nome. Nesse caso é um nome próprio. Tá certo? Bom, então, o lu é uma renomeação
de nomes próprios de pessoa, e é enquanto essa renomeação que ele entra na constituição do nome. Então é aquilo que eu disse. Eu preciso saber qual é o nome e como esse nome foi enunciado. Então a forma dele, a constituição dele. Né? Então, de um certo modo, a forma é um nome mais um sintagma preposicional. Esse nome que eu coloquei entre colchetes significa que esse nome nunca aparece. Né? Eu só tenho o sintagma preposicional, que é deas mais nome. E esse deas mais nome, ele pode vir como deas mais nome próprio no caso das lu. Então isso é parte do modo de enunciar esse nome. Bom, então é loja das luz, da Lu 1 e da Lu 2, da Lúcia e da Lourdes. Né? Esse é o... Bom, agora, quando eu vou para os outros nomes, o das Pu e o das Doida, nós vamos ver que eu tenho o mesmo esquema, é um nome mais um sintagma preposicional, só que o nome que entra, se Lu é um nome, o Pu é um nome, e isso fica muito reforçado pelo fato de que Doida é um nome. Né? Então, Doida é um nome, então Doida, ele garante o paradigma que está aí, a hora que ele entra. Ele fala, é isso mesmo, é um nome, um nome, um nome. Bom, só que o Pu e o Doida, o Pu entra no paradigma do Lu, é pela redução. Ele faz a mesma redução do apelido, Lourdes, Lúcia, Lu, Lourdes, Lu. E aí, puta, Pu. Né? Faz a mesma redução. Só que aí é do nome comum. Não é do nome comum. Então, por isso a estranheza. O Pu parece só uma brincadeira, porque não é um apelido de ninguém. Não existe, ninguém chama a prostituta de Pu. É muito estranho, né? Muito bem. Então, só que então, nos dois, Pu e Doida, o nome que entra no sintagma preposicional é um nome comum. Não é um nome comum. Bom, isto mantém, e isso é interessante observar, que isso tem um valor muito particular pelo fato desse Doida estar aí. O Doida, de um lado, garante o nome lá, e por outro, ele se mantém. Ele não produz a redução, ele não vira reduzido, porque podia vir das do, né? Das lu, das pu, das do. O das do teria uma ambiguidade com das dores, reduzido para das do. Então o das do ficaria numa região de ambiguidade entre um nome próprio e um nome comum. Não reduzido, ele fica absolutamente no registro do nome comum. Né? Então fica das doidas. Né? Então é efetivamente esse nome comum. Né? Então, a questão que me parece... E aí, esse aspecto já coloca um problema interessante, que é o processo de nomeação das Lu é um processo de uma relação pessoal. E o processo de nomeação das Pu e das Doida é um processo de relação de classe. E você tem Lu é a dona da loja, Puta é a classe a que essa loja se reporta, e Doida é a classe a que essa loja se reporta. Então há uma relação, o modo de construir, enunciar o nome é absolutamente diferente. Mesmo sob a aparência de um paradigma muito estabelecido. A enunciação é completamente diferente. Exatamente por esse deslizamento da categoria do nome próprio no nome comum, como elemento que entra na formação do nome próprio. Uma outra coisa que seria interessante observar a partir daí é qual é a cena enunciativa que enuncia cada nome desse. Né? Então, se eu penso no das Lu, eu tenho um locutor, não vou tratar disso, o locutor é essa figura permanente de qualquer enunciação, né? Que se apresenta como origem da enunciação. Né? E você tem um lugar social da enunciação, que é o empresário, a empresa. Então, o locutor, lugar social, é a empresa, e o enunciador das Lu é um enunciador individual. Então, Lu e Lourdes dizem, a nossa loja se chama das Lu, vamos dizer assim.
Isso é a perspectiva da enunciação, né? Do enunciador. No caso da DASCUL e da DAS2, eu vou ter o locutor empresa, como lugar social dessa nomeação, mas o enunciador e o enunciador coletivo. A perspectiva que nomeia DASPU é uma perspectiva coletiva, não é individual. É claro que isso envolveu uma prostituta específica, que todo mundo conhece, né? Que está na mídia, apareceu, já veio aqui, até por uma atividade do laboratório. Né? Isso envolveu uma prostituta específica. Mas a perspectiva dessa enunciação não é dada do lugar individual dela, mas do lugar de classe. Então, é uma perspectiva coletiva. E o DAS2 é a mesma coisa. Né? Que esse lugar, vamos dizer, do desvio psicológico, psiquiátrico, da loucura, seja lá como chamar isso. Né? Ou seja, do doido, para usar o nome que eles mesmos estão usando. Então, você tem uma série enunciativa que tem uma diferença fundamental, que é, no DASLU, é uma enunciação individual, e no DASCU, no DAS2, é uma enunciação coletiva, no plano da perspectiva de enunciação. Então, eu podia passar, por favor. Eu vou reduzir isso em alguns predicados que não são bem definidos. Simplesmente são coisas que eu não consegui pensar o suficiente. Então eu vou dizer que o DASLU me dá um sentido de uma relação individual, sofisticado e do cara. O sofisticado está marcado aí exatamente por essa pessoalidade e por um traço que é importante ver, que quando a DASLU se muda para o lugar que ela está hoje, se torna o que ela está, o que ela virou hoje, inclusive depois como notícia policial, né? No momento que ela foi para lá, ela não era notícia policial, ela se tornou uma notícia policial posteriormente, né? Ela se chama oficialmente Vila com 2 L's DASLU. Então, ela realiza o sintagma inteiro, é N mais sintagma preposicional. Só que, como isso já é tardio, o DASLU já não funciona mais como sintagma preposicional. Funciona simplesmente como um nome que determina outro nome. Você tem DASLU determina vila. Ou eu poderia dizer vila determina DASLU, na medida que tem um sentido da sofisticação desse vila, como vindo de uma nomeação, de uma língua que não é o português, né? Essa sofisticação determina o DASLU. Né? Então aí você tem sofisticado, caro e tal, ligado a essas coisas. Nas duas outras, é uma relação de classe, e por oposição exatamente a esse jogo, é o não sofisticado, até pelos nomes que estão lá em cima, o cu que entra no DASCU, o doida que entra no DAS2, e o barato. Esses predicados, eu digo o seguinte, eles estão mais aí como uma casa que indica que sentido eu estou procurando para dizer esse problema, do que propriamente uma descrição ou interpretação final disso, porque eu não cheguei a desenvolver isso o suficiente. Né? Então, quando pensa esse problema da divisão do espaço, né, por isso que eu disse que eu peguei por um lugar um pouco, quer dizer, não muito previsto. Como é que eu vou falar de nome de loja e falar de divisão de organização do espaço social? Então aí tem uma questão importante, é que o espaço social aparece aí não como uma geografia, mas como uma relação. Portanto, independe, pode se dar na mesma geografia, inclusive. Esta é uma questão interessante. Evidentemente que os espaços você os separa geograficamente, as políticas separam geograficamente, mas você pode ter estas divisões, essas separações, na mesma geografia. Né? Eu não estou falando dos endereços das lojas, né? Nem sei o endereço das lojas exatamente. Né? Mas é interessante observar que pegar essa questão pelo nome próprio me levou a esse aspecto. O que não significa que pegando pelo nome comum também não chegue a isso. Eu acho que também se chega. Né?
população em situação de rua seguramente não interessa pela geografia. Interessa por outras coisas que estão aí. Né? Então, acho que é bastante interessante. E, como última coisa, já que eu não consegui me livrar do meu ímpeto de semanicista e começar falando da loja, né? Eu diria que uma análise como essa, do meu entender, sustenta de uma maneira extremamente forte a ideia de que um nome próprio significa e que ele não significa por ser uma descrição e nem por conter uma descrição, mas porque ele significa pela história enunciativa do nome. Né? Eu acho que essa é uma questão importante. Bom, era isso aí, eu espero que isso possa contribuir para a discussão. Agradeço mais uma vez.